Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro do que rola no Portal Revoluta. Bom, chegamos ao 10º episódio da segunda temporada do programa Eu Que Fiz e o convidado desse episódio, ele é de Salvador, é escritor e tem 24 anos. Eu estou falando do Esteban Rodrigues. O Esteban vai apresentar para a gente o seu livro de estreia como escritor, o livro Sal Agosto. Vai aparecer aqui a capa em algum lugar do vídeo. Bom, essa publicação ela faz parte de uma coleção chamada Coleção Escrevivências. O nome dessa coleção ela foi inspirada na ideia, no conceito de escrevivência da escritora contemporânea que eu já apresentei aqui para vocês, que é a Conceição Evaristo. Essa coleção é uma iniciativa da Padê Editorial, que é dedicada a textos de autores negros estreantes da comunidade LGBTQI+. Bom, essa coleção soma 50 títulos de livros cartoneiros, aqueles livros que são feitos com capas de papelão reciclado, reutilizado. E Sal Agosto foi a forma que o Esteban encontrou para falar das suas vivências. E eu vou deixar ele apresentar essa obra intensa para vocês. Eu já li e realmente é uma obra intensa, com muitas verdades a serem ditas. Enfim, eu vou deixar o Esteban explicar para vocês um pouco da inspiração e o porquê de escrever Sal Agosto. Então fiquem agora com o 10º episódio da segunda temporada do Eu Que Fiz, com Esteban Rodrigues falando de Sal Agosto. Oi, eu me chamo Esteban Rodrigues, fui convidado para falar um pouco sobre a minha obra Sal Agosto. Foi publicado em 2018 pela editora Padê. Sal Agosto é um livro de poemas em que eu consigo contar um pouco sobre a minha trajetória enquanto homem trans. Eu comecei a minha transição em 2017 e foi um ano relatando diariamente coisas que a gente sente mesmo quando se depara com uma coisa nova. E ainda que a gente saiba, ainda que eu soubesse que eu era um homem trans, foram muitas coisas que eu lidei que eu não esperava. Então, eu consegui relatar muito dessa experiência, muito dessa vivência em Sal Agosto, a partir de como eu via o mundo sendo um homem trans. E também a partir de como o mundo atravessava a minha vida, a minha existência, a partir dessa nova vivência, sabe? É um livro muito delicado, tem partes que falam do medo, da insegurança, do receio, e também tem partes que falam sobre a felicidade, sobre o afeto, sobre o carinho consigo, que são coisas que estão a um turbilhão na nossa mente, principalmente no início da transição, que foi quando ele foi escrito, e eu tenho um carinho muito grande por ter passado por aquela época e por ter registrado de uma maneira pública o que foi que aconteceu, sabe? Porque, para além de um alcance maior, para além de um alcance de um público que quer saber quem é Esteban, esse livro também tem a missão de chegar a mais homens trans que estão se entendendo agora, que é como se fosse um abraço mesmo, sabe? É um livro que ele abraça quem vive aquilo e também norteia quem quer entender mais. Então, Sal Agosto tem muito de sentimento, a flor da pele todo o tempo. Então, a inspiração para o meu livro, ela veio de maneira bem devagar, porque no início era só uma forma de eu entender tudo que eu estava sentindo, de entender tudo que estava acontecendo.
E aí, em um dado momento, quando eu decidi, de fato, organizar o livro, a maior inspiração que eu tive foi, primeiro, ver como outros livros chegaram até mim e a vontade de chegar até outros. Então, minha inspiração foram, em suma, os homens trans e como eles poderiam se sentir abraçados no início ou no meio da sua transição. Olha, todas as minhas poesias presentes no São Augusto são autobiográficas. Como eu disse, foi um livro inicialmente que era mais um diário de sentimentos sobre como lidar com a transição, sobre como processar a transição, sobre como se comportar diante das coisas que aconteciam por conta de ser um homem trans dentro de Salvador. Então, tudo que está ali relatado foram coisas que existiram, foram coisas que eu senti, que eu pensei no momento em que estava tudo sendo um turbilhão na ideia de ser quem eu sou. Sabe? Eu estava começando a pôr em prática durante um ano quem eu sempre quis ser. Então, quando a gente toma de fato a decisão de começar, a sensação é que a gente vai explodir sentimento. E São Augusto é como esses sentimentos se organizaram em mim. O nome São Augusto, na verdade, ele diz muito sobre o seu limite enquanto leitor. Quando eu decidi colocar o nome, foi uma das últimas coisas que eu coloquei, foi justamente pensando que essas experiências, essas vivências me recordavam de uma maneira diferente, como individualidade, como sujeito. Então, por exemplo, teve gente que chegou para mim para dizer que não conseguiu ler todo o livro até hoje, assim como teve gente que conseguiu devorar o livro em um dia só. E eu acho que São Augusto diz muito sobre isso, tal qual na culinária. Até onde você se sente bem, até onde você se sente confortável lendo essas histórias, esses relatos em poesia. Então, eu escrevo desde novinho, desde a época da escola, eu já escrevo poemas e acredito que eu me identifico poeta há mais de 10 anos, certamente. Acredito que um processo muito mais lento foi eu me descobrir poesia, porque atualmente minha escrita é em cima disso. É em cima do corpo que eu ocupo, é em cima da minha experiência. E esse processo de transcrever enquanto poeta toda essa minha experiência é de fato muito mais delicado, mas tem funcionado há cerca de 3, 4 anos que eu me identifico dessa forma específica. Eu acredito que mais que um processo de me despir e mostrar minhas lutas, a poesia tem sido um processo de me despir das lutas e mostrar quem eu sou. Então, eu penso mais dentro dessa poesia no reforço de quem eu sou enquanto sujeito, enquanto indivíduo e como isso se mostra dentro da poesia. E isso acaba sendo uma forma de mostrar como eu tenho agido diante dessas lutas, eu tenho agido enquanto ativo dentro desse sistema e tudo mais, porque acaba sendo um trecho de mão dupla, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu tô mostrando até onde vai a minha luta, eu tô mostrando que atrás dessa luta existe um sujeito que é sensível a várias coisas que recortam essa individualidade. A coleção Escrevivências foi uma idealização da Tati, a idealizadora da editora Padê, que foi quem publicou o São Augusto, a partir da tentativa de colocar corpos negros LGBTQIA+, dentro desse espectro literário que é tão limitado para esses corpos.
Então, eu vejo como uma iniciativa muito importante dentro desse espaço, visto que a gente tem um cânone que é bastante limitado, e essa oportunidade desses corpos, dessas pessoas estarem presentes na literatura dessa forma reconhecida é de uma importância enorme, e eu sou extremamente grato por ter sido um dos nomes escolhidos para fazer parte desse projeto. Então, o processo de desenvolvimento do livro durou em média 9 a 10 meses, e aí eu comecei a organizar de fato enquanto livro no início de 2018. Foi quando eu encaminhei para a editora Padê para poder fazer parte da coleção Escrevivências. Eu encaminhei no início de agosto e durou cerca de 4 a 5 meses o processo de desenvolvimento para fazer os exemplares, fazer a arte gráfica, diagramação, revisão e tudo mais. E aí houve a publicação no final de 2018. Então foi um meado de 4 a 5 meses dentro da editora para poder o livro ficar pronto. Quem fez a arte gráfica do São Agosto foi o Jean Matos, aquela capa incrível, que eu sou extremamente apaixonado. Ele é um artista incrível, foi um dos convidados da Tati nesse processo de organização das publicações. Olha, minha experiência com a literatura foi desde cedo, desde muito novinho, eu sempre gostei muito de ler. E eu lembro que o primeiro livro, assim, que eu tenho a memória de ter lido e ter me marcado foi A Casa da Montanha, que eu li no ensino fundamental, e nossa, eu fiquei apaixonado pela forma como foi escrito, pela história. É, de fato, minha memória mais antiga sobre a literatura. Olha, o meu livro de cabeceira atualmente, na verdade tem alguns anos já, é Periférica, da Kika Sena. Também foi lançado pela editora Padê. Sou completamente apaixonado pela Kika, por tudo que ela escreve. Sou um fã declarado e sempre que posso eu releio Periférica, porque é um livro que de fato fala muito sobre tudo que a gente sente, só que de uma forma muito mais bonita. Então, é meu livro de cabeceira, com certeza. Olha, eu devo confessar que eu tenho alguns calos literários, principalmente os livros clássicos, eu tenho muita dificuldade. Apesar de saber da história dos clássicos, do cânone, e de já ter lido mais da metade, eu tenho muita dificuldade em terminar eles, foram poucos que eu terminei. Então eu ainda tenho esses calinhos que me pegam. Gente, eu com certeza indico Periférica, da Kika Sena. É um livro incrível, ele está disponível tanto no site da editora Padê como na mão da própria Kika, através do Instagram dela, que é Sereia Vulcânica. É um livro magnífico da literatura contemporânea, independente. Com certeza vocês não vão se arrepender. E esse foi o Esteban Rodrigues falando do seu livro de estreia, São Agosto. Bom, pelos depoimentos que ele dá aqui no programa, nesse episódio, dá para notar que o livro é bem intenso, né? E tem as suas vivências reais de uma trajetória de vida que ele achou necessário falar a respeito e que realmente é muito importante. Bom, se você ficou interessado em ler esse livro, o Esteban está disponibilizando ele em PDF por qualquer valor, e o valor que for arrecadado ele vai utilizar para o pagamento da cirurgia de mastectomia masculinizadora que ele precisa fazer. Então eu vou deixar aqui no link, né, na descrição do vídeo, os links para poder entrar em contato com o Esteban Rodrigues e assim poder adquirir o livro e conhecer um pouco mais sobre o autor, tá bom? E chegou a hora de apresentar mais um livro para vocês. Esse livro já faz um tempo que eu estou querendo trazer ele aqui para Eu Que Fiz, para apresentar para vocês. É um livro que me impactou muito,
Quando eu soube da existência dele, eu pesquisei a respeito e descobri que tinha ele à venda na Ugra, né, que fica na Augusta, em São Paulo. Aí, uma vez que eu fui a São Paulo a passeio, resolvi passar lá na loja do Douglas e da Dani e comprei, que é o Desconstruindo Una, né? Ele foi escrito por uma inglesa que morava em Leeds. Ela usou esse pseudônimo, que é Una, para dizer que ela estava representando uma entre muitas vidas, né? Mais do que se preservar a identidade dela, ela quis dizer que ela era uma voz entre tantas. E por que eu estou falando isso? Esse livro aqui trata da experiência dela, né, de na sua infância, pré-adolescência, ela foi vítima de abuso 3 vezes, né? 2 vezes por estranhos e uma vez pelo namorado, né? E por uma triste coincidência, ela viveu na Inglaterra o fim da sua infância e o início da juventude, né, da adolescência, no mesmo período que o estripador de Yorkshire, que é o Peter Sutcliffe, desculpa. E ele matou 13 mulheres e fez outras vítimas, 7 vítimas, entre os anos de 1975 e 1980. Né? Essas mulheres depuseram contra ele. Ele só foi preso 5 anos depois do início das investigações, porque na época a polícia sempre colocava a culpa na vítima, né? Sempre julgava as vítimas, classificando elas como prostitutas, mulheres de moral questionável, enfim. É bem pesado, né, a história. Nesse livro, né, que é uma mistura de HQ com livro-reportagem, com imagens reais da investigação, tem trechos de jornais, né, tem estudos que a Una fez, porque ela começou a traçar um paralelo da autobiografia dela com o que aconteceu na época, né, dos crimes cometidos por esse estripador, né. Esse livro é uma análise sobre a misoginia e a banalização da violência contra a mulher, né. No livro tem poucos traços coloridos, se vocês notarem, né, na maior parte do tempo são traços escuros. Às vezes ela só usa uma imagem numa folha inteira, mas representa muito o que ela está querendo dizer, né? Às vezes tem uma cor, quando ela quer dar ênfase a alguma coisa, tem cor, mas na maioria das vezes é no preto e no branco que ela se expressa, né? E aqui tem um pouco mais de cor. É um livro forte, sem dúvidas, mas é muito necessário. A Una veio ao Brasil em, eu acho que 2019, se eu não me engano, para fazer um debate sobre a obra, né, em São Paulo. Uma pena que eu não pude participar, né, e assistir. Mas ela, depois desse livro, ela continuou fazendo os estudos a respeito da misoginia e dos crimes contra as mulheres. E eu acho um livro mega necessário e de uma sensibilidade enorme. Então fica a minha dica, Desconstruindo Una, da Una, né? Saiu pela editora Nemo. E é isso. Só dá um Google que vocês vão encontrar com facilidade esse livro para poder comprar. Queria agradecer a todo mundo que tem assistido aos episódios do Eu Que Fiz, a galera que tem mandado mensagem inbox, né, no Facebook, no Instagram, e tem comentado nos vídeos, né, nos episódios anteriores. E se puderem, convidem os amigos para poderem conhecer o canal e conhecerem o programa, os amigos que são amantes da cultura e da literatura serão muito bem-vindos. E é isso, como eu sempre digo, só a arte salva. E a literatura é uma porta de entrada para um mundo de possibilidades e de vivências reais e imaginárias.
Então aproveitem essa forma de viajar sem sair de casa. E é isso. Um beijo e tchau!